Será que um cenário apocalíptico como o do jogo Plague Inc. poderia acontecer no mundo real? Você já deve ter se perguntado isso enquanto criava seu vírus perfeito e via o Mopa Mundi ficar vermelho, né? Fica comigo até o final, porque a resposta vai te surpreender. Para começar, vamos entender o que torna a Plague Inc. tão viciante e assustador. No jogo a gente escolhe um tipo de patógeno, bactéria, vírus, fungo, parasita, e nosso objetivo é infectar e eliminar toda a humanidade antes que a cura seja desenvolvida. A gente evolui a doença, escolhendo sintomas, meios de transmissão e resistências. É uma corrida contra o tempo, contra a ciência e contra a própria humanidade. A primeira coisa que o jogo acerta em cheio é a importância da transmissão. No Plague Inc. você pode escolher transmitir sua doença pelo ar, pela água, por insetos ou até por animais. E isso é super realista. Doenças como a gripe se espalham pelo ar, a cólera pela água contaminada e a malária por mosquitos, a mobilidade global com aviões e navios, que no jogo é crucial para espalhar a praga. É exatamente o que torna pandemias uma ameaça real hoje em dia. Um vírus que surge num canto do mundo pode chegar ao outro lado do planeta em menos de 24 horas. Vimos isso acontecer recentemente. Outro ponto que o jogo representa muito bem é a evolução do patógeno. Os pontos de DNA que a gente ganha no jogo para adicionar novas características simulam as mutações que acontecem na vida real. Vírus e bactérias estão em constante mutação. Algumas dessas mutações podem torná-los mais infecciosos, mais resistentes a medicamentos ou até mais letais. A gripe, por exemplo, muda tanto a cada ano que precisamos de uma nova vacina. É uma verdadeira corrida armamentista entre nós e os micróbios. Mas agora vamos às partes onde o jogo simplifica bastante as coisas. E é aqui que mora a nossa esperança. Em Plague Inc., você, o jogador, é uma mente consciente e estratégica por trás da doença. Você toma decisões calculadas. Agora vou aumentar a transmissão pelo ar, vou adicionar tosse como sintoma, preciso evoluir resistência a climas frios. Na realidade, a evolução não tem um objetivo. As mutações são aleatórias. Um vírus não. Pensa em se tornar mais mortal ou em esperar o momento certo para atacar. Ele simplesmente muda. E algumas dessas mudanças, por puro acaso, podem ser vantajosas para ele e desastrosas para nós. Essa falta de um cérebro por trás da doença é uma diferença fundamental e crucial. Vamos pensar nos sintomas. No jogo, é uma estratégia comum manter a doença sintomática por muito tempo para infectar o máximo de pessoas possível, antes que alguém perceba. Quando o mundo inteiro está infectado, a gente ativa os sintomas mais letais, né? Tipo falência total de órgãos e pronto, fim de jogo. Na vida real, isso é bem mais complicado. Geralmente, doenças mais letais tendem a se espalhar menos. Pense comigo, se um vírus mata seu hospedeiro muito rápido, ele tem menos tempo para ser transmitido para outras pessoas. É por isso que doenças como o Ebola, apesar de terríveis e com alta taxa de mortalidade, tendem a causar surtos mais contidos e localizados. Elas se queimam antes de poderem se espalhar globalmente. Doenças de sucesso pandêmico, como a gripe ou os coronavírus, geralmente têm uma mortalidade mais baixa, mas uma capacidade de transmissão altíssima. Existe um equilíbrio delicado entre letalidade e transmissibilidade que o jogo permite que a gente ignore. E a cura? Em Plague Inc., o mundo só começa a trabalhar na cura depois que a doença é descoberta e a gente pode evoluir a praga para dificultar a pesquisa, embaralhando o código genético, por exemplo. No mundo real, a vigilância epidemiológica é constante. Organizações como a OMS e centros de controle de doenças em vários países estão sempre monitorando surtos e novas doenças. Assim que um novo patógeno é identificado, o trabalho começa imediatamente. E a ciência ela é muito mais colaborativa e rápida do que o jogo sugere. O desenvolvimento de vacinas, que antes levava décadas, hoje pode ser feito em tempo recorde graças a novas tecnologias, como as vacinas de RNA mensageiro. É claro que a distribuição global e a aceitação da vacina são desafios enormes. E o jogo até simula isso com o caos e a anarquia nos países, mas a capacidade científica que temos hoje é um trunfo gigantesco. Vamos falar de um tipo específico de patógeno do jogo,
O fungo. Quem já jogou sabe o terror que é espalhar os esporos dele pelo mundo. É lento, mas quando pega é difícil de parar. E se eu te disser que essa é uma das ameaças que mais preocupa os cientistas na vida real? Infecções fúngicas são notoriamente difíceis de tratar. Temos muito menos medicamentos antifúngicos do que antibióticos, e os fungos são organismos complexos, mais parecidos com as nossas próprias células, o que torna o desenvolvimento de tratamentos que não nos prejudiquem um desafio. Uma pandemia fúngica seria um cenário de pesadelo, e não é à toa que foi o tema da série The Last of Us, que, aliás, foi inspirada em um fungo real, o Cordyceps e os prions, aquela doença que destrói o cérebro lentamente, sem cura, extremamente difícil de combater no jogo. Na vida real, eles também existem. São proteínas mal dobradas que causam doenças neurodegenerativas fatais, como a doença da vaca louca. A boa notícia é que eles são extremamente difíceis de transmitir. Não se espalham pelo ar como um vírus. Geralmente, a transmissão ocorre pelo consumo de tecido nervoso contaminado. Então, uma pandemia global de prions no estilo Plague Inc. é altamente improvável. Então, qual é o veredito final? Um cenário idêntico ao de Plague Inc., onde uma única doença criada com uma estratégia perfeita consegue infectar 100% da população mundial de forma silenciosa, para depois ativar sintomas que eliminam a todos. É praticamente impossível. A evolução aleatória, o equilíbrio entre letalidade e transmissão. E a nossa incrível capacidade científica e de vigilância global são barreiras poderosas. No entanto, o jogo serve como um alerta fantástico. Ele nos ensina sobre a importância das rotas de transmissão, sobre a velocidade com que uma doença pode se espalhar no nosso mundo conectado e sobre o perigo das mutações. Ele nos mostra de forma lúdica por que o investimento em saúde pública, em pesquisa científica e em cooperação internacional é tão vital. Pandemias aconteceram, acontecem e continuarão a acontecer. Não serão como no jogo, com uma barra de progresso e pontos de DNA, mas serão desafios reais que exigirão o melhor de nós. A próxima ameaça pode não ser um vírus super letal, mas talvez uma bactéria resistente a todos os antibióticos que conhecemos, ou um fungo que se adapta a temperaturas mais altas. Plague Inc. é mais do que um jogo. É uma simulação poderosa que nos força a pensar sobre nossa vulnerabilidade. Ele nos lembra que vivemos em um equilíbrio delicado com o mundo microscópico ao nosso redor. E a melhor forma de não perder o jogo na vida real é estarmos preparados, informados e unidos. O que você acha? Qual patógeno do jogo te dá mais medo?